Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. É mais uma vez, mais uma alegria, uma satisfação e gratidão imensa por estarmos aqui no Missionários da Luz nessa noite, compartilhando mais um pouquinho, com os irmãos sobre essa doutrina e todos os ensinamentos que ela nos traz. Que estejamos todos envolvidos na paz do nosso Mestre. Esse tema aqui do Missionários da Luz, nesse mês de dezembro, em teu Natal, que queres que eu faça, Jesus? Uma boa pergunta, Seu Altamiro nos faz refletir sobre as questões do Natal, e os nossos deveres enquanto cristãos. Mas aí, nas falas dos nossos colegas que já fizeram suas exposições antes de mim e naqueles que farão após, dentro desse tema tão relevante, hoje nós vamos fazer uma pergunta para os irmãos que aqui se encontram, os desencarnados também. Como falar em Natal sem falar em Maria de Nazaré, a mãe de Jesus? Não tem como, irmãos? Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa mãe que se tornou a mãe de toda a humanidade, tanto aqui a humanidade encarnada quanto a humanidade desencarnada. Essa personalidade sublimada que é Maria, que foi escolhida nos altos planos espirituais para ser a mãe de Jesus na sua encarnação missionária aqui na Terra. Uma grande responsabilidade e uma responsabilidade desafiadora para Maria de Nazaré. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele traz uma parte falando de Maria nesse livro, e um parágrafo ele nos conta o seguinte, o benfeitor Emmanuel, que chegado o tempo previsto para a vinda do Cristo, as entidades angélicas do sistema solar movimentaram-se nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância. Escolhem-se aí os instrutores, os precursores, os auxiliares divinos para preparar a vinda do Cristo entre nós. Naqueles tempos, ele encarnou, porque ele não reencarnou, Jesus encarnou aqui na Terra há mais de 2000 anos. Mas essas entidades angélicas citadas por Emmanuel, nesse trabalho, muito tempo antes já preparavam a vinda de Jesus, do nosso Mestre. Num trabalho muito bem planejado, nesse plano espiritual, e aí realizou-se a escolha daqueles que seriam os auxiliares, que foram muitos espíritos, para encarnarem também aqui na Terra, alguns antes de Jesus, como é o caso de Maria e José, e que vieram então com essa tarefa grandiosa de acompanhar Jesus aqui, enquanto ele estivesse conosco. E dentre esses espíritos que foram escolhidos e que aceitaram o desafio, porque pensemos, será que era tão pouco esse desafio de aceitar ser um desses missionários que viriam com essa incumbência tão grave
de auxiliar Jesus aqui, né? Pensemos se seria fácil, né? Era desafiador, mas eles aceitaram o desafio. E dentre esses espíritos, coube um espírito meigo, amoroso, a ser a mãe de Jesus aqui na Terra, Maria, né? Nessa complexa tarefa de ser a mãe do governador espiritual do planeta Terra. A missão de Maria, então, irmãos e irmãs, ela iniciou já há muito tempo antes de sua encarnação. Iniciou no plano espiritual. E aí, então, né, com todo esse planejamento que havia no mundo espiritual, dessas entidades, coordenadas por essas entidades angélicas, preparando a vinda de Jesus, e ele próprio, enquanto espírito crístico, se preparando por séculos e séculos para poder se adaptar, né, a essa densidade do nosso planeta, para daí reencarnar aqui. E aí vem Maria, né? Veio em Nazaré, na cidade de Nazaré, na Judéia, filha de Joaquim e de Ana. Os seus pais, eles não eram pais de situação na época, de situação econômica pobre. Eles tinham algumas posses, Joaquim e Ana. E Maria, então, ela foi educada nesse ambiente ali, e José e Ana também eram espíritos, claro, né, desses que foram escolhidos para educarem Maria, a fim de que ela conseguisse desenvolver todas aquelas qualidades que ela necessitaria para acolher Jesus. Então, ela foi educada nesse lar, né? Com pais amorosos, com pais que tinham virtudes, também educando-a. E como eles tinham posses, quando Maria atingiu certa idade, menina ainda, ela foi levada ao templo. Era costume na época das meninas, daqueles que tinham posses, de serem levadas ao templo para serem educadas. Na nossa vida hoje, já também não existe mais, seriam quando as famílias podiam levar os seus filhos nos internatos antigos, né, de padres, de freiras. Hoje já não tem mais, mas daí tem as escolas religiosas, né, mas a família precisa poder manter. Então Maria, era menina ainda, foi levada ao templo para ser educada, desenvolvendo ali as potencialidades, estudando tudo aquilo que era possível na época. E ela ficou um tempo ali, até ela completar a idade de se casar, que naquela época eram muito meninas ainda. 12, 14 anos já estavam sendo prometidas a casamento a um homem, né? E Maria ficou no templo até mais ou menos os 14 anos, não tem uma data assim exata, nem do espiritismo, nem da história, mais ou menos nessa época. Ela sai então do templo porque ela havia sido pedida em casamento, né, para o José, e ela foi prometida a José, que era bem mais velho do que ela. Ele não era um rapaz jovem quanto Maria, ele era mais velho. Aí Maria, então, enquanto ela estava no templo, tinha um sacerdote que conversava muito com ela, que se chamava Simeão. E esse sacerdote disse certa vez para Maria: Maria, Maria, uma espada traspassará a tua alma, prepare-se. Isso antes ainda de ela se casar e bem antes de estar grávida de Jesus. E Maria ficou com aquilo. Mas ela trazia, né, na sua intuição que alguma coisa bem importante ela tinha a cumprir. Aí então, ela fica ali, sai, se casa com José, nessa idade dos
16 anos. Os benfeitores espirituais nas obras mais ou menos colocam que ela se casou com 16 anos. E aqui eu estou com o livro, irmãos, de Humberto de Campos, A Boa Nova, que fala de várias figuras, né, do cristianismo. E tem um capítulo aqui, todo ele, que Humberto de Campos fala sobre Maria. Nós estamos aqui compartilhando com vocês o que Humberto de Campos e outros, né, escritores espíritas trazem. São palavras minhas, é da pesquisa. Então, ela se casa, Maria de Nazaré, no tempo previsto, com José. E veja uma coisa interessante que a gente ouviu, né, dentro da pesquisa. Naqueles tempos, lá na Judéia, se eu fosse em Jerusalém, fosse em Nazaré, qualquer outra cidade, a língua hebraica e a língua aramaica que era falada por eles naqueles tempos, ela era muito pobre de vocábulos. Uma palavra tinha vários significados. Não é como nossa língua portuguesa, melhor dizendo aqui, que é vasta, né? Era a língua pobre. Então, uma palavra significava várias coisas. E dentro disso, eles consideravam que virgem era a moça que estava pronta para casar. Então, todas as moças que estavam já no tempo para se casarem, que daí não tinham escolha, elas não escolhiam, elas eram prometidas, né? Eram chamadas de virgens. Não pela questão da virgindade do corpo, mas por essa questão da expressão, né, das palavras pobres. Então, era moça casadoira, como a gente diz, né, preparadas, já esperando para se casar. Depois vem mais tarde a Igreja Católica e faz um aparato das coisas, nós não vamos entrar na questão, né? Nós vamos aqui falar de Maria nesse tempo, dentro do Natal. Aí, quando Maria ela era muito de se concentrar, de meditar, e ela era um espírito muito grato. Lembram lá no início, quando as entidades angélicas escolheram um espírito amoroso e meigo para ser a mãe de Jesus. Então Maria tinha uma fé inabalável em Deus. Eles já tinham, né, um Deus único, inabalável em Deus. E ela se colocava sempre como uma serva do Senhor. Ela era muito dócil e tinha essa sua fé inabalável. Aí ela estava certa vez nas suas orações, tinha muito sentimento de gratidão, de docilidade, e ela recebe então a presença, né, do anjo Gabriel. Hoje nós entendemos na doutrina espírita que o anjo Gabriel, ele era um espírito de luz que se materializou para aparecer para Maria, né? Ele se materializou para se deixar visível para Maria conseguir compreender a mensagem. Então, esse espírito de luz chamado Gabriel veio e faz a questão da anunciação, dizendo que ela conceberia um filho, né? E que ela daria o nome de Jesus. Ela jovem ainda, né? 16 anos. E aí ficou aquela famosa frase, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Pelo exemplo, né, de fé, de confiança, de humildade, de renúncia, de aceitação de Maria de Nazaré, né? Essa menina. Contam também os benfeitores que trazem sobre ela que era uma moça de beleza incrível. Além da sua docilidade, da sua leveza, ela era, diz que, muito bela, Maria. Então, encarnou aqui, né? Foi um corpo gerado por não, ela foi gerada por Joaquim e Ana, às vezes foge as palavras da gente, né? Joaquim e Ana, né? Concebeu como nós, quando temos nossos filhos, né?
ela se gerou dentro do ventre de Ana, mas uma criatura belíssima, não só de corpo, mas também de alma, né? Espírito belo. Aí vem toda aquela história, né? Maria casa com José, bem mais velho do que ela, que também foi escolhido no mundo espiritual para ser o pai de Jesus aqui na terra, né? Aqui na terra, companheiro de Maria. E aí vem a questão que nós já sabemos, né? Que tiveram que ir para Belém por causa da questão do censo, que foram perseguidos, né? Não foi fácil. Ela sabia que haveria muitos desafios, né? Muitos desafios. Não foi fácil, mas ela foi uma mãe encarnada como nós, as mulheres aqui, trazendo também as nossas apreensões, as nossas lutas, as nossas dores em relação aos filhos, né? E quando Jesus então nasce em Belém, né? Dia do Natal, nascimento de Jesus, e nós, humanidade, nos envolvemos nas questões materiais, esquecemos que o aniversariante é Jesus. Nos envolvemos com as questões frenéticas do consumismo, dos presentes, da alimentação exagerada, das bebidas, esquecendo do aniversariante. Hoje eu estava analisando essa questão. Fomos para o centro lá de Florianópolis, as pessoas estão assim, nossa, a gente fica analisando as pessoas naquela correria, naquele frenesi, naquele atordoamento, as lojas cheias e todo mundo apressado. Meu Deus, pensei comigo, falta pouco para o Natal. O que trazem no coração em relação ao Natal? Né? É só comprar, comprar, comprar? Consumir, consumir, consumir? E aí a gente vê nas lojas, né? Na internet, onde quer que nós vamos ver questões que venham a fazer alusão ao Natal, a gente só vê figura do Papai Noel. Não é ele o aniversariante. Ele foi uma figura que veio, né, foi encampada na sociedade em função do comércio, das vendas. Claro, lá na origem era um senhor idoso que gostava de dar presentes para as crianças, mas depois isso foi trazido para o comércio. Então, nas coisas bem materialistas, não se fala em Jesus. Se fala? Colocam, vocês veem alguma coisa na internet, nas mídias, nas redes sociais, nas lojas, no comércio, alguma alusão a Jesus? Que é aniversariante? Embora que o Natal, 25 de dezembro, foi instituído por um Papa lá no início do catolicismo, porque ninguém tem certeza da data exata que Jesus nasceu. Nem a doutrina espírita nos traz uma data exata do nascimento de Jesus. Aí o catolicismo, como para formar a religião católica, eles fizeram uma sincronia entre o cristianismo e os deuses pagãos e as festas pagãs da época, onde juntava mais gente, né? E decretava lá, o Papa decretou que 25 de dezembro, que tem que haver com o solstício lá do inverno, para ser o dia do nascimento do Cristo. Mas não temos certeza do dia. Mas enfim, nós cristãos, né? Todos nós que somos cristãos, e o espírita é cristão, comemoramos também, entramos nesse clima do Natal. Mas o Natal com Jesus, Ele é o aniversariante. É em função dele que o Natal existe. E o Natal existe porque Maria aceitou ser a serva do Senhor para trazer na carne a vinda de Jesus. Porque José aceitou o desafio de casar-se com Maria e cuidar daquele menino que veio com essa missão grandiosa de conduzir a humanidade para a lei do amor.
para a fraternidade. E nós esquecemos de Jesus no Natal. Mas aí voltando então lá, de toda aquela questão que nós já sabemos, os filmes mostram, né? Jesus nasce em Belém, pobre por quê? Porque não, por causa do censo em Belém, que o rei chamou para fazerem o censo, não havia local, não havia mais hospedarias. E a Maria entrou em trabalho de parto. E ela precisou dar à luz em algum lugar. Daí José encontrou essa gruta dos pastores e ali abrigou Maria e Jesus nasce ali, naquela manjedoura. Foi colocado naquela manjedoura com palhos porque não tinha berço, estavam fora de casa. Aí sim, depois, né, perseguidos, Herodes soube que teria nascido esse Messias, que seria o rei dos judeus, tudo interpretação equivocada, né? Ele persegue, manda que sejam mortos todos os primogênitos nascidos ali em Belém. Então José foge com Maria, vai para o Egito, depois voltam para a Judéia. E assim passou-se. Aí José se instala em Nazaré com a sua carpintaria, Jesus vai crescendo ali, o menino, né? Crescendo ali aos cuidados de Maria. Por mais jovem que ela era, uma pessoa de uma sabedoria muito grande. Tinha que ser, né? Para conseguir educar Jesus, um Espírito Cristo. E Jesus então tem a infância ali em Nazaré, ajudava José na carpintaria quando ficou maiorzinho, e conta daí Humberto de Campos que desde pequeno Jesus era muito, muito amoroso com as pessoas, especialmente os mais sofridos, especialmente aqueles que eram excluídos da sociedade. Os mendigos, os enfermos, desde pequeno Jesus mostrava muita amorosidade, muita caridade com esses seres. E Maria percebia que ele tinha, sim, uma missão grandiosa no mundo e que ele já estava sendo encaminhado. Então ela começa, quando ele cresce, né, quando ele completou a idade prevista para pregar, ele começa então a sua missão. E antes dele, vejam que interessante aqueles espíritos que foram escolhidos. João Batista era seu primo, filho de Isabel, que Maria, quando estava grávida de Jesus, foi até a casa de Isabel, ficou lá um tempo com Isabel, que já era uma senhora, que não podia engravidar, porque já tinha passado o tempo, e ela engravida. E nasce João Batista. Um pouco antes de Jesus, eram meses de diferença só. E aí João Batista vai, quando cresce, fica homem, abre o caminho para Jesus, né? Lembram? João Batista, que batizou no Jordão, que se alimentava de gafanhotos e de mel, né? Não tinha nada que pertencesse a ele, mas ele vai preparando o caminho para Jesus. Aí Jesus vem e começa a sua pregação, né? Naqueles 3 anos de ensinos profundos para nós, profundos. E ele faz as suas caminhadas, ele escolhe os apóstolos. Vejam, quando ele vai lá escolher os apóstolos para começar o seu ministério de amor, eram também espíritos que já reencarnaram com essa tarefa de acompanhar Jesus. Mesmo Pedro, né, mais velho, pescador, bastante rude, impetuoso, mas era o escolhido também. E Jesus foi chamando um por um. E depois dos 12 vieram os 12 apóstolos, depois vieram os outros seguidores, os 70, os 500 da Galileia, que começaram a acompanhar Jesus. E Maria sempre junto, com outras mulheres também que começaram ali, né, a acompanhar Jesus, inclusive Maria Madalena ou Maria de Magdala, Joana de Cusa,
que hoje nós conhecemos por Joana de Ângeles. Então, todas esses e os seus apóstolos acompanhavam. Até que nós sabemos, né? E Maria sempre muito amorosa, muito carinhosa com o seu filho e com todos, né? Paciente. Aí chegou o tempo da crucificação, da perseguição, né? Da prisão de Jesus, da crucificação, do martírio, que nós já conhecemos, não vamos aprofundar hoje. Mas é um ponto muito importante no momento da crucificação que tem a ver com Maria de Nazaré, sua mãe. E Maria sentindo as dores no seu coração. Aí ela lembrou, quando Jesus estava na cruz, Maria lembrou nitidamente daquela frase que Simeão no templo lhe disse: Maria, uma espada traspassará a tua alma. Que ela, como mãe, vendo o filho que nada tinha defeito do mal, pensemos nós, mães e pais, né? Um filho nosso que só fez o bem, sendo martirizado e pregado na cruz e morto como um ladrão, sendo que ele é o Salvador das almas. E ela sentia tudo essas dores, ela era mãe, ela estava, por mais de ser um espírito de escol, ela estava aqui encarnada trazendo a sua humanidade. Sentindo todas as dores de ver o seu filho ali não podendo fazer nada, nos pés da cruz, sozinha, ela e outras mulheres, porque os outros apóstolos todos debandaram. Eles abandonaram Jesus, os apóstolos. Ficaram Maria, as outras mulheres e João. O único apóstolo que ficou foi João, que a gente conhece como João Evangelista. Era o mais jovem dos apóstolos, era um menino, um rapazote ainda. Ele ficou. E aí, no extremo martírio de Jesus, ela sente um abraço, uma mão no ombro, e ela olha, era João, esse jovem apóstolo abraçando Maria, no seu choro de dor de mãe. E aí ela olha para Jesus e viu que ele ainda estava vivo na cruz, e ela diz: meu filho, e chorava muito. Isso é tudo contado por Humberto de Campos, nesse livro. Aí Jesus olha para ela e diz: mãe, eis aí o teu filho. Isso nós queremos trazer, olhando para João. E ele olha para João e diz: filho, eis aí tua mãe. E João compreendeu, jovem como era, ele compreendeu que aquelas frases do Cristo era para colocar que toda a humanidade, todas as mães são mães e todos os filhos são filhos, trazendo o amor universal que ele tanto pregou enquanto esteve encarnado. E João compreendeu também uma outra coisa, que Jesus estava confiando os cuidados de Maria para ele. E assim, então, Jesus é retirado da cruz, nós sabemos toda a história, depois ele vem e reaparece materializado para Maria Madalena, e assim seguiu-se. E ali, passado esse tempo, Maria de Nazaré fica uns dias em Jerusalém, e depois vai para Betânia, que é uma outra cidadezinha onde ela tinha amigos e parentes, e foram passando os anos, e os discípulos se dispersaram, eles precisavam ir pregar a boa nova. Mesmo que eles estivessem não acompanhando Jesus no seu martírio, porque eles foram temerosos das perseguições, eles se dispersaram, e como Jesus tinha orientado, eles teriam que sair pelo mundo conhecido de então para pregar a boa nova, né? Ou seja, os ensinos do Cristo, a lei de amor que Jesus trouxe. E assim eles fizeram. E Maria ficou por alguns anos em Betânia. E João foi embora e se estabeleceu em Éfeso, na Turquia. E ficou muito tempo lá. Fundou a sua igreja lá, igreja cristã, né? Não católica, cristã no tempo, pregando os ensinos de Jesus. E quando ele conseguiu uma casa para morar, que foi doada por um que se converteu ao cristianismo e tinha posses lá em Éfeso, ele doou uma casa para João morar.
A casa existe ainda hoje, lá em Éfeso, na Turquia. Divaldo Franco esteve lá, não faz alguns anos, mas esteve lá. E essa casa, então, em cima de uma colina, de frente para o mar. João, então, pega e volta, vai para Jerusalém, vai para Betânia e convida a Maria para ir com ele para Éfeso, e ela aceitou, porque ela estava sempre nas lembranças do seu filho Jesus. Qual mãe que não, né? Qual mãe que não? Sempre lembrando do seu filho Jesus, com saudades imensas. E aí vem João, jovem ainda, e leva, e Maria vai com ele. Chegaram em Éfeso, nesta casa, e é uma casa de pedra, toda de pedra, está lá até hoje, que foi chamada depois da Casa da Santíssima, até hoje é chamada de Casa da Santíssima, porque Maria ali começou então a contar a vida de Jesus para aqueles que vinham. Subiam a colina e sentavam nos finais de tarde, e Maria então, porque João deixa Maria ali e volta para Éfeso para pregar na igreja que eles tinham fundado. E essa casa ficava um pouquinho distante da cidade. E ela reunia as pessoas e cada vez mais, ouvindo Maria contar a vida de Jesus, do seu Filho amado. Aí começaram a vir os doentes, os necessitados, os sem teto, os enfermos. E Maria atendia a todos, com o mesmo amor de sempre. E eram multidões que subiam a colina para serem acolhidos por Maria e tratados por Maria. Até que um mendigo uma vez chegou para ela e disse: Senhora, vós sois a mãe de Jesus, então vou chamá-la de Santíssima. E aí ficou sendo chamada a Casa da Santíssima.